Olá! Hoje vou explicar para vocês o livro Fique Bom com Dinheiro. Este livro ensina como administrar o bem pessoal. O título refere-se ao estabelecimento de um sistema financeiro pessoal completo. Ao fazer isto, podemos utilizar a certeza para combater a incerteza e proteger e acumular riqueza pessoal. Para atingir este objetivo, precisamos de planear e ajustar regularmente as nossas receitas e despesas, dívidas e ativos sob a orientação do sistema financeiro pessoal, e persistir em fazê-lo. Isso é Fique Bom com Dinheiro. Depois de lê-lo, descobri que é um livro muito prático. Há um total de 10 capítulos principais, cada um dos quais corresponde a uma componente da gestão do patrimônio pessoal. Deixe-me ler para você. Orçamento, planejamento de poupança, sair das dívidas, aumentar a pontuação de crédito, ganhar mais renda, investir para a aposentadoria e atingir metas de riqueza, seguro razoável, aumentar o patrimônio líquido, construir uma equipe financeira profissional e planejamento imobiliário. Esses 10 tópicos cobrem todas as questões financeiras importantes que uma pessoa deve considerar desde o momento em que começa a ganhar dinheiro até o fim da vida. Cada capítulo contém diretrizes muito claras e ferramentas recomendadas para a ação. Seguindo estes 10 capítulos, você será capaz de construir um sistema de finanças pessoais relativamente completo. Então, quem é a autora deste livro? Que é uma americana chamada Tiffany. Sua experiência é muito interessante. Ela começou a trabalhar como professora de jardim de infância com uma certa renda e economizou muito dinheiro. Porém, aos 29 anos, ela foi enganada por um golpista e tinha uma dívida externa de mais de $300 mil. No início do livro, a autora descreve uma cena em que estava sentada no chão de seu apartamento, chorando histericamente. E mais tarde ela também perdeu o privilégio de sentar no chão do seu apartamento e chorar porque o banco o prendeu para pagar suas dívidas. Após um difícil período de recuperação psicológica, a autora aos poucos se acalmou e passou a se concentrar em pensar em formas de solucionar o problema. Felizmente, ela recebeu uma educação financeira relativamente completa desde a infância e continuou a aprender esse conhecimento quando adulta. Assim, ela elaborou seu próprio orçamento, plano de poupança, plano de pagamento de dívidas, plano de melhoria de crédito e começou a reconstruir o sistema financeiro. Depois disso, sua situação financeira melhorou gradativamente. Alguns de seus amigos notaram e pediram conselhos. Então, ela começou a ajudar seus amigos a melhorar sua situação financeira. Quando amigos de amigos descobriram isso, também vieram ajudar. Uma instituição de caridade local lhe pediu então especificamente para ministrar um curso comunitário sobre a construção de sistemas financeiros pessoais. Inicialmente, havia apenas 10 alunos na turma, mas graças ao boca a boca e às redes sociais, mais pessoas de outras localidades se inscreveram em seus cursos. Para facilitar o aprendizado de mais pessoas, ela publicou o conteúdo do curso online e o chamou de Desafio da Vida Rica. Desde então, mais de 1 milhão de pessoas participaram do desafio. A autora pode receber muitos comentários de estudantes que afirmam ter quitado dívidas, comprado uma casa e alcançado determinado objetivo de riqueza, ou algo que resistisse a mudanças repentinas. Há também um reconhecimento crescente de que todos deveriam começar a construir o seu sistema financeiro pessoal. É por isso que este livro foi criado. Se quisermos enriquecer numa era de economias e mercados em rápida mudança, não devemos concentrar-nos apenas no crescimento da riqueza, mas também prestar atenção à estabilidade e sustentabilidade do crescimento. Construir um sistema financeiro pessoal é como construir uma cidade fortaleza para sua riqueza. Hoje estarei lendo este livro sob 2 perspectivas: diagnóstico financeiro e gestão financeira. O objetivo de um diagnóstico financeiro é, entre outras coisas, ajudá-lo a compreender quais os problemas existentes na sua situação financeira atual e como podem ser melhorados. O objetivo do gerenciamento financeiro é ajudá-lo a construir um sistema financeiro pessoal básico. Agora vamos passar para a primeira avaliação financeira. No dia a dia, quando você recebe apenas o salário mensal no início do mês, você acha que tem o suficiente para um mês, mas quem tem o problema de ficar sem dinheiro antes do final do mês? Ou geralmente você ainda tem dinheiro suficiente, mas se de repente precisar de um pagamento de emergência, não terá nenhuma poupança em sua conta. Ou talvez você dependa de seu cartão de crédito, relatório de despesas ou empréstimo parcelado para financiar seus gastos todos os meses e, se não tomar cuidado, suas contas ficarão para trás. Existem muitas situações semelhantes. Isso significa que sua renda não é suficiente ou é baixa o suficiente para cobrir suas despesas. Quando confrontadas com estes problemas, a primeira reação de muitas pessoas é: não tenho nada para fazer, gasto demasiado dinheiro ou não tenho rendimento suficiente. No entanto, este livro nos lembra que as coisas podem não ser tão simples. Embora nem todos tenham renda suficiente para cobrir suas despesas, os motivos desse problema variam de pessoa para pessoa. É como se algumas pessoas sentissem dor de estômago porque estavam com fome o tempo todo, algumas pessoas sentiam dor de estômago por comer demais, e algumas pessoas sentiam dor de estômago por comerem comida estragada. Mas uma coisa é certa:
Se muitas vezes alguém sente que sua renda não é suficiente para cobrir as despesas, significa que a situação financeira da pessoa está em um estado doentio. Se uma pessoa muitas vezes sente que o seu rendimento não é suficiente para cobrir as suas despesas, isso também significa que a sua situação financeira se encontra num estado doentio. Portanto, se você quiser melhorar essa situação, naturalmente precisará de um diagnóstico e de uma receita. E esta parte da discussão do diagnóstico financeiro tem duas funções. Pode se ajudar a diagnosticar problemas atuais de receitas e despesas. Isso o ajudará a melhorá-los especificamente. Vamos começar com o diagnóstico. Sabemos que os médicos estudam vários relatórios de exames para compreender todos os aspectos da sua saúde antes de fazer um diagnóstico. Da mesma forma, antes de fazer um check-up financeiro, também precisamos nos examinar e criar uma demonstração de resultados detalhada. Isso significa anotar detalhadamente a situação de receitas e despesas do último mês. Muitas pessoas podem pensar que isso é problemático, mas a autora nos lembra seriamente que esta é a base do seu sistema financeiro pessoal e é o passo mais básico que não pode ser ignorado. Se você estiver disposto a fazer isso, vamos ouvir os métodos de ação específicos deste livro. Primeiro você precisa criar uma tabela e inserir dados sobre suas receitas e despesas. Se você recebe um salário mensal fixo, registre sua renda mensal real após os impostos como informações de renda. Se o seu salário flutuar, calcule e registre sua renda média dos últimos 3 a 6 meses. Isso ainda não acabou. Pode haver uma pequena renda que você não levou em consideração. Por exemplo, rendimentos de empregos a tempo parcial, rendimentos da venda de bens usados, rendimentos de juros de investimentos, subsídio de habitação, extra por menor que seja sua renda, anote-a no papel e calcule o valor total. Estes são dados de renda. A seguir, vamos analisar suas despesas. Se você já tem o hábito de fazer contabilidade, anotar suas despesas é bem fácil. Primeiro, você pode categorizar suas faturas em diferentes categorias, como B. Insira despesas como pagamento de hipoteca, empréstimo de carro, pagamento de seguro, despesas com serviços públicos, despesas com alimentos e bebidas, despesas com entretenimento, despesas com presentes, extra, e insira o valor. Você precisa subtrair as despesas totais da receita total do último mês. Você receberá então o saldo inicial deste mês ou o saldo do mês passado. Vamos dar uma olhada no diagrama. Você está satisfeito? Se você está feliz, tudo bem. Isso significa que sua situação financeira atende às suas expectativas. No entanto, com base no feedback dos seus alunos, a maioria não está satisfeita com este número. Alguns estimam um valor negativo, enquanto outros acham que o valor está muito abaixo do esperado. Muitas pessoas lhe enviam longos emojis de choro ou até começam a chorar. É por isso que este estágio é chamado de momento do choro neste livro. A autora observa que muitas pessoas têm medo desse momento e relutam em fazer contas ou calcular receitas e despesas. Se você superar esse obstáculo com coragem, merece aplausos, não importa o resultado, porque você ganhará uma nova compreensão do dinheiro, de onde ela vem e para onde vai. Esta é a base para todas as etapas subsequentes. Agora, se você quiser aumentar ainda mais o seu saldo inicial, veja como. Reorganize seus dados de gastos em 3 categorias A, B e C. Primeiro, você precisa de gastos da categoria A. Pague o preço, evite problemas jurídicos. Isso inclui aluguel, hipoteca, cartões de crédito e seguros. As despesas da categoria B são serviços públicos como gás, eletricidade, água e telefone. Se você não pagar essas taxas, não enfrentará problemas legais, mas sua água, luz e internet poderão ser cortadas, atrapalhando sua vida diária. As despesas das categorias A e B também são denominadas coletivamente como despesas obrigatórias, pois são essencialmente todas as despesas que devem ser pagas, uma vez identificadas as despesas obrigatórias. As restantes despesas enquadram-se na categoria C. Isso inclui despesas cotidianas, como alimentação, roupas, hospedagem, transporte, utensílios domésticos, cosméticos para ginástica e beleza e atividades de entretenimento e lazer. Você tem flexibilidade para controlar essas despesas sozinho. Por isso, também são chamados de gastos flexíveis. Agora, depois de concluir as etapas que acabamos de descrever, você deverá ter informações suficientes para começar a criar seu próprio diagnóstico financeiro. A chave para o diagnóstico é observar a proporção das despesas da categoria C nas despesas totais. Então, classifique suas despesas. O conteúdo a seguir contém instruções de classificação. Por favor, concentre-se nisso. Se você perceber que a maior parte do seu dinheiro é gasto em despesas da categoria C, significa que as despesas flexíveis superam as obrigatórias. Então seu problema pode ser que você gasta dinheiro generosamente. Se você deseja melhorar sua situação financeira, a primeira coisa que deve considerar é quais despesas flexíveis você pode reduzir dentre essas despesas flexíveis. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os alunos dos autores reduzem as despesas da categoria C. Por exemplo, você pode impor uma regra de que não pode fazer compras online antes de uma determinada data coincidentemente. Eu mesmo uso esse método com frequência. Reduzir a frequência das refeições em restaurantes, substituir cosméticos e nutrientes caros por alternativas semelhantes
importantes. Traga seu próprio almoço para o trabalho todos os dias. Vá ao supermercado somente quando tiver uma lista de compras. Reduzir compras por impulso. Por exemplo, se estiver subscrito em várias plataformas de música ou vídeo em simultâneo e considerar cancelar algumas delas. Você usa frequentemente a assinatura de filmes da sua TV? Você usa frequentemente sua assinatura de academia? Preciso atualizar. Alguns dos alunos da autora economizaram muito dinheiro usando esses métodos. Agora, trata-se do que fazer se o seu problema for gastar muito dinheiro. Se os gastos da categoria C representarem apenas uma pequena parte dos seus gastos totais, ou se você sentir que não há espaço para reduzir ainda mais essa parte dos seus gastos, você pode passar para os gastos das categorias B e A em seguida. Como ambas são despesas obrigatórias, o ajuste não é fácil. Ajustar as despesas da categorias B é relativamente fácil. É importante economizar dinheiro em contas de água, luz e telefone. Ajustar os gastos da categoria A exigirá decisões maiores e mais difíceis. Por exemplo, faça um inventário de suas apólices de seguro atuais para ver quais você pode suspender ou ajustar para reduzir seus prêmios. Se você estiver alugando sua casa, considere mudar temporariamente para uma casa menor ou para uma área mais barata. Você analise os métodos de pagamento e o prazo de múltiplas assinaturas para minimizar riscos financeiros futuros. Considere quanto tempo você pode adiar compras importantes, como um carro ou uma casa, para liberar fundos adicionais. Após uma análise detalhada de todas as fontes de receitas possíveis e redução de despesas, você descobrirá que ainda tem muitas opções. No entanto, se você achar que a maior parte do seu dinheiro é gasto nas categorias A e B, e você tem pouco espaço para ajustes, uma vez que já economizou muito dinheiro, então você deve se concentrar na sua renda. Se você está empregado, a primeira forma de aumentar sua renda é pedir um aumento. Claro, não é tão simples, mas a autora também faz sugestões que valem a pena ouvir, porque ajuda você a se preparar para um possível aumento. Minha sugestão é preparar um livro de elogios. Pode ser um caderno ou um documento eletrônico, para que você pode usá-lo. A partir de hoje, use-o para anotar e registrar todos os eventos que economizam ou geram dinheiro para sua empresa, direta ou indiretamente. Inclui tempo, pessoas envolvidas, dados de resultados e muito mais, quando surgir uma oportunidade de promoção ou aumento. Este livro de felicitações será o seu livro preferido e será de grande ajuda. E se você estiver se sentindo deprimido ou duvidando de sua autoestima, folhear este livro de elogios o ajudará a se recuperar mais rapidamente. Além de aumentar a renda do seu trabalho principal, você também pode usar seu tempo livre para iniciar um negócio paralelo. Este é outro tópico importante que não é abordado em detalhes neste livro. Até agora, temos falado de diagnóstico econômico, que inclui diagnóstico e prescrição. Neste livro, a autora também fornece um modelo de formulário para detalhamento de receitas e despesas. Agora vamos passar para a segunda parte, gestão financeira pessoal. O principal objetivo desta sessão é ajudá-lo a construir um sistema básico de finanças pessoais de 6 contas. Se você recebe a renda no início de cada mês, pode imaginá-la como um bolo circular. A seguir, divida esse bolo em 6 partes e coloque cada parte em uma conta diferente. As 2 primeiras contas são reservadas especificamente para as despesas obrigatórias e flexíveis listadas acima. Após receber a renda deste mês, você deve primeiro preparar o dinheiro para as despesas necessárias e depositá-lo em sua primeira conta. A seguir, calcule quanto gasto flexível você precisa neste mês e transfira para sua segunda conta. Isto tem vantagens óbvias. Isso impedirá que você tome mais do que o necessário. A autora também acrescenta que costuma usar uma pulseira com as palavras exigência, amor, alegria, pensamentos escritas nela. O que isso significa? Isto representa prioridades de consumo, com necessidades principalmente relacionadas com saúde e segurança, tais como categorias B, dieta básica, AIDS e medicamentos. Estas são as coisas que você precisa comprar. No entanto, há outras coisas que precisam ser diferenciadas. As coisas que você gosta são aquelas que vão fazer você se sentir feliz e alegre quando você se lembrar delas daqui a 1 ou 5 anos. Por exemplo, casamentos, viagens em família, extra se esta felicidade durar menos de 1 ano, mas mais de 3 a 6 meses. Ainda assim será considerada aproveitável. Se você não atender a esses critérios, pode ser apenas algo que você deseja temporariamente. A autora afirma que, antes de tomar uma decisão, o consumidor pode se perguntar: é isso que eu preciso? Quero, gosto, quero. O dinheiro que temos deve ser gasto principalmente naquilo que precisamos ou queremos primeiro. Outro problema surge se ainda houver dinheiro não gasto. As coisas que nos dão valor a longo prazo, os nossos queridos desejos de vida, muitas vezes exigem grandes quantias de dinheiro. Por exemplo, um casamento, uma longa viagem, um carro, uma casa, extra. Nenhuma dessas coisas é fácil de pagar. Isso me leva à terceira história que vou contar. A autora sugere abrir uma conta poupança com metas, especificamente para esses grandes objetivos, e depositar dinheiro nela regularmente. O valor que você deposita depende do tamanho da sua meta e de quanto tempo você tem para alcançá-la. Claro, você pode ajustar o valor de acordo com a situação real. Por exemplo, se você não tem muito dinheiro agora, mas seu salário aumenta em 3 meses, você pode contribuir menos agora e aumentar sua contribuição depois.
Bem, até agora compartilhei 3 pedaços do bolo de renda. Em seguida vem a preparação para emergências. O objetivo desta economia é preparar-se para contingências. Se sua renda for cortada inesperadamente no futuro, esse dinheiro poderá cobrir suas despesas de subsistência. Enfrentamos constantemente mudanças no ambiente econômico, a indústria tem ciclos de inverno e verão, e a economia também pode estar sujeita a flutuações inesperadas, por isso muitas pessoas já fizeram poupanças de emergência conscientemente. Muitas dessas coisas estão fora do nosso controle, mas podemos nos preparar para possíveis dificuldades e acidentes. Este livro usa a analogia dos esquilos para descrever pessoas inteligentes. Durante a época de colheita das bolotas, os esquilos trabalham arduamente para recolher e armazenar as bolotas em preparação para o inverno. Então, quanto deveria ser esse dinheiro? A autora sugere economizar pelo menos 3 meses de orçamento para massas. Qual é o seu orçamento para massas? Estas são suas despesas mensais básicas. Isso inclui principalmente pagamentos mensais, como aluguel, hipoteca, serviços públicos e contas de telefone, bem como custos de alimentação e bebidas. No caso da autora, o nível nutricional mínimo consiste em diferentes tipos de macarrão e feijão, então esse é o seu orçamento para macarrão. Você também pode usá-lo, alterando-o para o Wise Budget ou Manju Budget. Se você não tiver dinheiro nesta conta no momento, faça depósitos regulares no futuro. O método permanece o mesmo. Decida por quantos meses você deseja guardar esse valor e divida-o igualmente entre todos os meses para ter uma ideia clara de quanto precisa investir a cada mês. Até agora discutimos 4 contas. Se você concorda com esse método de alocação de fundos, provavelmente já está pensando em como abrir essas contas. Por favor, não se preocupe. A autora não recomenda simplesmente encontrar um banco e abrir as 4 contas de uma só vez. Isso ocorre porque contas de despesas e contas de poupança são tipos diferentes de contas. O dinheiro de uma conta de despesas geralmente precisa ser sacado para pagamentos ou empréstimos, por isso é melhor abri-lo como uma conta corrente conveniente. No entanto, o dinheiro que você deposita em sua conta poupança não deve ser retirado facilmente. Portanto, esse tipo de conta deve atender a 2 requisitos. Um é que a taxa de juros é superior à taxa de juros da sua conta corrente. Em segundo lugar, não podem ser facilmente removidos. Por exemplo, pode haver um período de reflexão antes da execução de uma negociação ou os levantamentos só podem ser feitos numa data específica. Há muitas maneiras de economizar dinheiro que atendem a esses requisitos, incluindo certificados de depósito de bancos regulares, fundos fechados de baixo risco e planos de poupança automática oferecidos por alguns bancos online. Agora que você transferiu fundos para todas as 4 contas, vamos ver quanto resta do seu bolo de renda. Se ainda sobrar muito, corte outra parte e insira na 5ª conta. E se não sobrar nada, é possível abolir este 5º projeto de lei. Este livro não recomenda fazer isso. Para obter mais fundos na sua 5ª conta, é melhor tentar alguns dos métodos mencionados acima. Por quê? Esta conta é tão importante que é a sua conta de investimento para aposentadoria, o DINI. Resumindo, a primeira parte trata do diagnóstico financeiro pessoal e está dividida em 2 partes, diagnóstico e prescrição. O diagnóstico avalia possíveis problemas, anotando suas receitas e despesas nas categorias A, B e C e determinando se o problema é gastos demais ou receitas insuficientes. Você pode então prosseguir para a próxima etapa de prescrição e fazer os ajustes apropriados. A segunda parte é sobre gestão financeira pessoal e utiliza 6 contas para construir um sistema básico de finanças pessoais. Essas contas são contas de gastos essenciais, contas de gastos flexíveis, contas de poupança qualificadas, contas de poupança de emergência, contas de poupança para aposentadoria e contas de investimento em ações. Existem outros capítulos neste livro, então leia se tiver tempo. Pessoalmente, recomendo gestão de dívidas, seguros adequados e planejamento patrimonial. Esses 3 capítulos são especialmente importantes para saber. Muitas pessoas relutam em falar sobre esse assunto, mas este livro nos lembra que você criou muitas coisas em sua vida. Quem decide o que serão essas coisas? Você quer que outra pessoa decida por você? Claro, tem que ser você. Você precisa decidir o que deseja fazer com tudo o que cria. E você não deve começar a fazer isso até atingir a maturidade ou a velhice. Este livro sugere que façamos planejamento imobiliário a cada 5 anos. Na realidade, esta é uma oportunidade para reavaliar de forma abrangente a nossa situação econômica e as nossas relações sociais. Esse processo ajuda você a ver com mais clareza quais relacionamentos e bens são mais importantes para você e quais são suas maiores aspirações. Se você tiver tempo, recomendo a leitura. Bem, isso é tudo para o livro de hoje.